Zé Felipe acordou mais cedo do que de costume naquela quarta-feira. O sol mal nascia em Goiânia, e ele já estava com o celular em mãos, lendo mensagens antigas que havia trocado com sua mãe, Poliana, e vendo fotos antigas ao lado do pai, Leonardo. Os últimos meses tinham sido agitados, separações, novos projetos, estúdio, pressão da mídia, mas algo não saía da sua cabeça, ele sentia que devia algo aos pais. Não um presente qualquer, mas um gesto capaz de dizer tudo que, às vezes, ele não conseguia com palavras. Tá na hora de retribuir, sussurrou para si mesmo. Desde pequeno, Zé sabia que tinha pais diferentes. Leonardo era um ícone da música sertaneja, um nome que atravessava gerações. Já Poliana, embora longe dos holofotes, era a estrutura, o equilíbrio, o ponto de volta quando tudo desmoronava. Se não fosse sua mãe, eu tinha me perdido, disse Leonardo uma vez, emocionado, num documentário. Zé sabia que muito do que conquistou vinha da base que recebeu. E nos últimos tempos, começou a sentir a necessidade de homenagear isso. Mas não queria algo óbvio. Não flores, não joias. Algo maior. Algo com alma. Num fim de semana em Goiânia, Zé chamou um de seus amigos mais próximos, Fábio, produtor e parceiro de estrada. Cara, quero fazer algo grandioso para minha mãe e pro meu pai. Mas não grandioso em tamanho, grandioso no coração. Fábio ouviu com atenção. Já pensou em construir algo para eles? Um lugar que conte a história dos dois? Zé ficou em silêncio. Os olhos brilharam. Um lugar, repetiu ele. E ali nasceu a ideia de construir um santuário da memória. Um espaço físico, mas cheio de passado, de lembranças, de histórias. Um espaço onde Leonardo e Poliana pudessem se sentar e se lembrar de tudo que viveram, com o filho, com a música, com a família. Zé contratou arquitetos, decoradores e restauradores. Queria um espaço íntimo, com elementos de madeira, tijolo antigo, varandas largas, balanços de corda e objetos pessoais escondidos em cada canto. Eu quero que minha mãe entre e encontre a boneca de pano dela na estante. Quero que meu pai veja o primeiro microfone dele em cima de um aparador. A equipe começou a caçar relíquias, fotos antigas, cartas guardadas, roupas dos primeiros shows, objetos esquecidos em estúdios e fazendas. Zé mergulhou nisso como nunca havia feito. Durante semanas, Zé viajou sozinho para locais marcantes da infância e adolescência. A primeira escola, a casa onde nasceu, a fazenda em que aprendeu a andar a cavalo. Em cada lugar, pegava um objeto, uma imagem, uma lembrança, tudo para compor o presente. Em uma dessas viagens, encontrou no interior de Minas um velho caseiro que havia trabalhado com Leonardo no início da carreira. Seu pai chorava escondido atrás do palco, disse o homem. Ele dizia que não sabia se ia conseguir, mas que ia tentar por causa do filho que ele sonhava ter. Zé engoliu seco. E ali confirmou, esse presente era necessário. O espaço, que começou com um pequeno chalé, virou algo maior, um museu afetivo particular, com jardins internos, sala de projeção, ambientes com sons naturais, móveis rústicos, quadros pintados por artistas da região, e uma sala especial onde Zé gravou um vídeo pessoal para os pais. Mãe, pai, esse é o meu jeito de dizer obrigado. Eu sou quem sou por causa de vocês. Zé convidou os pais para conhecer uma propriedade que ele estava pensando em comprar. Não deu mais detalhes. Quando chegaram, Leonardo achou que era mais uma fazenda. E aí, filho? Tá expandindo os negócios? Brincou. Poliana, como sempre, notou algo estranho no olhar do filho. Tem algo aqui, diferente. Ao atravessarem o portão, foram recebidos por uma trilha com fotos penduradas nas árvores. Em cada passo, um retrato do passado, Leonardo nos palcos, Poliana grávida, Zé deitado no colo da mãe, a família sorrindo. Quando chegaram à porta da casa, havia um bilhete. Aqui dentro, vivem todas as nossas lembranças. Entrem com o coração. Ao cruzarem a porta, foram tomados por emoção. Leonardo, normalmente durão, ficou paralisado ao ver o primeiro violão que usou em uma apresentação dentro de uma moldura de vidro. Eu nem lembrava mais disso. Poliana entrou em um cômodo decorado como a antiga casa onde criaram Zé. Em cima da comoda, a mesma escova de cabelo que usava nele quando criança. No canto, uma gravação dela cantando baixinho uma canção de ninar tocava suavemente. Os dois choravam. Mas não era tristeza. Era uma emoção quase sagrada. Era gratidão. No último cômodo, havia uma tela. Zé apareceu no vídeo. Pai, mãe, eu cresci ouvindo vocês me dizerem para nunca esquecer de onde vim. E agora,
eu tô aqui lembrando vocês de onde viemos todos juntos. Esse lugar é de vocês. É pra vocês. É o nosso lar da memória. No final, o vídeo mostrava algo ainda mais emocionante. Imagens inéditas de momentos familiares que Zé mandou restaurar. Cenas em VHS, com risadas, bagunça e simplicidade. Quando o vídeo acabou, os dois estavam de mãos dadas, em silêncio. Poliana, ainda chorando, disse: "Esse é o presente mais bonito que eu já recebi." Leonardo limpou os olhos. "Isso aqui não tem preço. Isso aqui, é alma." Depois daquele dia, o espaço virou parte da rotina dos dois. Às vezes iam sozinhos, às vezes com amigos íntimos. Às vezes, Zé os encontrava lá e ficavam em silêncio, tomando café e ouvindo histórias. Para o mundo, eles eram celebridades. Mas naquele lugar, eram só 3 pessoas que se amavam, e que nunca esqueceram de onde vieram. Zé Felipe não falou mais do presente publicamente. Não postou nada. Não fez campanha. Porque entendeu que há coisas que não precisam ser expostas. A única lembrança compartilhada foi uma pequena frase que ele escreveu na porta do local, em letras discretas. "Enquanto houver memória, o amor não envelhece." Após aquela tarde inesquecível, Leonardo e Poliana convidaram os filhos, irmãos e parentes próximos para conhecerem o espaço criado por Zé. Quando as irmãs de Zé Felipe entraram no santuário, ficaram em silêncio. A Casa da Memória não era apenas uma homenagem aos pais, mas à família inteira. Havia um quadro com uma foto rara, toda a família reunida no Natal dos anos 2000, quando Zé ainda era uma criança com os dentes de leite tortos. Debaixo, uma legenda escrita à mão. "Foi aqui que tudo começou. Com amor, com simplicidade, com união." Poliana levou a mãe, Dona Carmen, para conhecer o local. Ao ver uma reprodução da cozinha da casa em que criaram os filhos, ela se emocionou tanto que precisou sentar. "Poliana, você viu isso? Isso aqui é minha infância de volta", disse a senhora, enxugando os olhos. Zé, ao ver a avó emocionada, se aproximou, ajoelhou-se diante dela e disse: "Eu só replantei as raízes que vocês colocaram na terra. Nada disso seria possível sem vocês." Leonardo, apesar da fama e da vida cheia de shows e turnês, sempre teve um lado reservado. Ele era um homem de emoções contidas. Mas depois daquele presente, algo mudou. Em entrevistas, passou a falar mais abertamente sobre a importância da família, da gratidão, do tempo. "O que meu filho fez, foi me dar de volta o que eu nem sabia que tinha perdido, minha história", confessou num podcast, com a voz embargada. Em um show, diante de 30.000 pessoas, ele dedicou a música "Pense em Mim" para o filho e a esposa. "Essa vai para 2 pessoas que me deram tudo, até quando eu não merecia. Zé, Poliana, eu amo vocês." A plateia aplaudiu de pé. Poliana, que sempre foi discreta, decidiu escrever uma carta à mão para o filho. Ela a deixou em cima da mesa da casa dele com um pequeno pingente de coração de ouro. A carta dizia: "Meu filho, a vida é feita de gestos. Muitos falam, poucos fazem. Você fez. Quando entrei naquele lugar que você construiu, não vi paredes. Vi cada fase da nossa vida. Cada lágrima, cada vitória, cada noite em que você dormia e a gente rezava baixinho por você. Obrigada por nos lembrar que ainda existe amor puro. Você nos devolveu a nossa juventude, nossa memória e nossa fé. Que Deus te conserve sempre com esse coração. Com amor e admiração eterna. Sua mãe." Zé leu a carta sozinho, à noite, e chorou como há muito tempo não chorava. Com o tempo, amigos próximos começaram a visitar o espaço. Muitos sugeriram que Zé transformasse aquilo em um projeto aberto ao público, para que outras famílias também tivessem um lugar para relembrar suas histórias. Zé pensou. Conversou com Leonardo e Poliana. E se a gente criasse algo parecido, mas para as pessoas? Um espaço de memória, de afeto. Não com nossa história, mas com a história de todo mundo? E assim nasceu o projeto Raízes do Coração, um espaço cultural e emocional onde qualquer pessoa poderia guardar suas lembranças, escrever cartas, ouvir áudios de seus familiares, reconstruir memórias afetivas. O primeiro protótipo foi instalado numa praça de Goiânia. Em pouco tempo, filas se formaram. Pessoas choravam, riam, abraçavam desconhecidos. Leonardo e Poliana estiveram presentes na inauguração. E Poliana disse algo que ficou marcado. O presente que o Zé nos deu virou um presente para o Brasil. Um dia, Zé recebeu uma carta escrita à mão por um homem simples de Mato Grosso do Sul. A carta dizia: "Zé Felipe, assisti na internet um vídeo sobre o presente que você deu aos seus pais.
Nunca escrevi para famoso nenhum, mas precisava te dizer que você mudou minha vida. Eu não falo com meu pai há 8 anos. Mas depois que vi o que você fez, fui até a casa dele. Sentei, pedi perdão, e a gente se abraçou. Obrigado por me dar coragem. O que você fez não foi só bonito. Foi necessário. Que Deus te abençoe. Zé ficou com a carta na carteira por meses. Inspirado por tudo que viveu, Zé Felipe voltou ao estúdio. Mas não para lançar mais um hit de verão. Ele escreveu uma canção chamada Voltar pra Casa, uma homenagem aos pais, às origens e ao amor que resiste ao tempo. A letra dizia: voltar pra casa é ver no tempo que o amor não morre, só se esconde. E num abraço de pai e mãe, tudo o que eu sou se reconstrói. O clipe da música foi gravado no próprio Santuário da Memória. As imagens mostravam Leonardo e Poliana sentados na varanda, vendo o pôr do sol. Zé, ao fundo, cantava com os olhos fechados. A música alcançou o topo das paradas. Mas o que importava não era o sucesso comercial, era o impacto emocional. Alguns anos depois, com a carreira mais madura, Zé Felipe voltou àquele lugar. Sentou na varanda com os pais, agora com cabelos mais brancos e passos mais lentos. Pai, mãe, se eu tivesse que escolher entre a fama e esse momento aqui, eu escolhia isso aqui. Toda vez. Leonardo olhou para ele com lágrimas nos olhos. E eu trocava todos os palcos para viver mais um dia assim. Poliana sorriu, segurando a mão dos dois. Então que a gente viva mais muitos dias assim. O que começou como um presente virou um legado. Não apenas para Leonardo e Poliana, mas para Zé, seus irmãos, amigos, fãs e até desconhecidos. Zé entendeu que a maior homenagem que alguém pode fazer aos pais não é um bem material. É devolver a eles o valor de tudo que construíram com amor. E naquele pedaço de terra, cercado por árvores, lembranças e abraços, nasceu algo eterno. Era um entardecer como poucos. O céu de Goiás estava pintado de tons dourados e laranjas, e uma brisa leve balançava as folhas das árvores em volta do Santuário da Memória. Zé Felipe tinha convidado os pais para mais uma visita, mas desta vez havia algo especial. No centro do jardim, havia uma árvore nova, jovem, recém-plantada. Ao lado dela, uma placa discreta, coberta por um pano branco. "O que é isso, filho?" perguntou Leonardo, curioso, com a mão sobre o ombro de Poliana. Zé sorriu, mas seus olhos já começavam a brilhar de emoção. "Eu queria encerrar esse ciclo com algo que durasse mais do que qualquer canção. Algo que ficasse quando nem eu mais estiver aqui." Ele puxou o pano da placa. Nela estava gravado: "Aqui nasceu o amor que me ensinou a viver. Que essa árvore cresça como a nossa história, forte, verdadeira e eterna. Com amor, Zé." Poliana levou as mãos à boca, surpresa. Leonardo simplesmente baixou a cabeça, tocado profundamente. "Esse é o nosso pé de lembrança", explicou Zé. "Uma árvore para crescer junto com a história da nossa família. Cada flor que nascer vai ser como um momento que vivemos. Cada folha, uma memória que a gente nunca vai esquecer." Leonardo, acostumado aos palcos, microfones e multidões, ficou sem palavras. Mas seus olhos diziam tudo. Ele abraçou o filho como se aquele fosse o primeiro abraço da vida. Poliana, entre lágrimas, apertou os dois e disse com a voz tremendo: "A gente planta filhos, colhe orgulho. Obrigada, meu filho. Você nos deu mais do que podíamos sonhar." Ali, os três permaneceram abraçados, diante da árvore recém-plantada, com o sol se pondo devagar, banhando aquele pequeno pedaço de terra com uma luz dourada e serena. Não havia plateia. Não havia câmera. Apenas o som do vento, dos pássaros, e do coração de uma família pulsando em uníssono. Zé Felipe olhou para o céu e murmurou baixinho, quase como uma oração: "Obrigado, Deus, por me deixar retribuir. Por me permitir amar do jeito certo." E naquele momento, ele entendeu que o maior presente da vida não era o que ele tinha dado, mas o que ele havia recebido: o amor de dois pais que nunca deixaram de acreditar nele, mesmo nos dias em que ele próprio duvidava de si. O tempo passou. A árvore cresceu. E o santuário, mesmo silencioso, continuou falando todos os dias, sobre afeto, sobre gratidão, sobre raízes que nunca morrem. Porque quando um filho retribui com o coração, o amor se torna eterno.